João capítulo 19. Então Pilatos mandou espancar Jesus, e os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram sobre a sua cabeça. Vestiram-lhe um manto de púrpura e, aproximando-se dele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eu o trarei aqui para vós, a fim de que saibais que não vejo nele crime algum. Então Jesus saiu, vestindo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Aqui está o homem. Ao vê-lo, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos lhes disse: Levai-o e crucificai-o vós. Eu não vejo nele crime algum. Mas os judeus lhe responderam: Nós temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, pois declarou-se filho de Deus. Ouvindo isso, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no palácio, perguntou a Jesus: De onde vens? Mas Jesus não lhe deu resposta alguma. Então Pilatos insistiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? Jesus lhe respondeu: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se do alto não te fosse dada. Por isso, aquele que me entregou a ti incorre em pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se soltares este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se declara rei é contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento de Pedra, que em hebraico se chama Gabatá. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta da hora sexta. E Pilato disse aos judeus: Aqui está o vosso rei. Mas eles gritaram: Fora, fora, crucifica-o. E Pilatos lhes perguntou: Crucificarei o vosso rei? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei, a não ser César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Levaram então Jesus e ele, carregando a própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Ali o crucificaram juntamente com outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos ordenou também que se colocasse um letreiro sobre a cruz com esta inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram a inscrição porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. A inscrição estava em hebraico, latim e grego. Então os principais sacerdotes dos judeus pediram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas o que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados pegaram as suas roupas e as repartiram em 4 partes, uma para cada soldado. Pegaram também a túnica, que não tinha costura, uma só peça de alto a baixo. Por isso disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas tiremos sortes, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas roupas e tiraram sortes. E assim fizeram os soldados. Em pé, junto à cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, a mulher de Clopas, chamada Maria, e Maria Madalena. Vendo ali sua mãe
e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, Jesus disse à sua mãe: Mulher, aí está o teu filho. Então disse ao discípulo: Aí está a tua mãe. E a partir daquele momento o discípulo manteve-a sob seus cuidados. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas para que se cumprisse a Escritura, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então puseram uma esponja ensopada de vinagre num ramo de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Havendo provado o vinagre, Jesus disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação, e para que os corpos não ficassem na cruz no dia de sábado, pois aquele sábado era especial, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que eles fossem retirados dali. Então os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas chegando a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança e logo saíram sangue e água. E aquele que viu isso é quem dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também possais crer. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Também diz a Escritura em outro lugar: olharão para aquele a quem transpassaram. Passadas essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então ele foi e o levou, e Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e ali estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado. E ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto e era véspera do sábado dos judeus.